Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu trouxe pra gente o passo a passo dessa manta aqui de bebê, que vocês já estão me pedindo faz tempo, que é feita toda em quadradinhos de tricô, tá? Aqui no caso eu usei o ponto arroz duplo e no final a gente costurou aqui esses quadradinhos e ficou com esse resultado aqui, tá? Desse lado tá desse jeito aqui. E do outro lado tá praticamente igual, só aparece um pouquinho mais o detalhe da costura, tá? Que eu fiz aqui uma costura circular, porque eu acho que ficou fofinho aqui com esse zigue-zague aparecendo desse ladinho, tá? Eu vou só começar aqui o vídeo medindo pra vocês já saberem qual foi a medida que ficou aqui essa manta. Eu vou colocar aí na tela pra vocês, tá? De largura ela ficou com 60 centímetros, tá? E de altura aqui tá com 44 centímetros mais ou menos, tá, gente? Eu usei aqui pra fazer essa manta 2 novelinhos de lã só, eu usei o fio Molê da Círculo, mas agora eu já vou mostrar pra vocês aí certinho todo o material que eu usei pra fazer na próxima parte do vídeo, que vai ser a lista de materiais. Eu só quero falar pra vocês antes que aqui eu fiz a manta desse jeito aqui, tá? Eu só fiz os quadradinhos e costurei. Vocês podem ainda colocar franjinhas aqui na manta, vocês podem comprar uma fitinha mimosa e costurar na volta. Dá pra fazer vários tipos aí de acabamento pra deixar essa manta ainda mais lindinha, tá? Outra coisa, gente, tá? Esse tamanho eu sei que ele não tá muito grande, ela é uma manta, mas mais pra tapar o bebê, foi pra isso que eu pensei nela, né? Que daí o bebezinho vai deitar ali e aí tu usa pra tapar o nenezinho. Se tu quiser fazer uma manta maior, daí é só tu comprar mais novelos de lã, fazer mais quadradinhos e ir costurando ali até chegar no tamanho que tu acha que vai ficar legal, tá bem? Não te esquece de deixar um like pra mim nesse vídeo, se inscrever no canal se tu ainda não tá inscrita, e se tu quiser também me deixar um comentário pra gente conversar ou só me dar um oizinho, assim tu ajuda no engajamento desse vídeo e o YouTube entrega ele pra mais pessoas. E agora, bora lá, vamos começar a nossa aula dessa manta. O material que a gente vai usar para fazer aqui a nossa manta vai ser agulhas de tricô de 5 milímetros, uma agulha de tapeçaria pra gente costurar, uma tesourinha e também 2 novelos de lã aqui de 100 gramas. Eu vou mostrar para vocês que eu vou usar um Molê da Círculo, mas vocês podem substituir por algum outro novelo aqui de 100 gramas que seja de Tex 500, tá, gente? Eu escolhi aqui esse novelo porque ele tá de acordo aqui com a agulha que a gente vai usar, que é a agulha número 5. Então, se tu for usar algum outro novelo de lã, dá uma olhadinha no rótulo pra ver se tu pode usar aqui com a agulha número 5, se vai estar de acordo com o novelo, né? E aí tu escolhe também 2 novelinhos de 100 gramas, que vai ser suficiente pra gente fazer aqui a nossa manta. Só vou mostrar pra vocês aqui antes as cores aqui desses novelos, que eu sei que vocês gostam de saber a cor que eu usei. Esse rosa mais escuro é 3182 e esse rosa mais claro é a cor 769. Para fazer cada quadradinho, a gente vai colocar 22 pontos aqui na agulha de tricô, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho, que essa daqui é a forma que eu vou colocar. Mas vocês podem colocar aqui os pontos na agulha de qualquer outra forma que vocês estão acostumados, tá? Aqui é só pra gente iniciar o nosso trabalho. Vou montar aqui, então, 22 pontos. Terminei de montar os pontos aqui na agulha e agora a gente vai trabalhar um ponto chamado arroz duplo. Para quem não conhece ainda esse ponto, ele é super fácil de fazer, tá, gente? A gente vai trabalhar basicamente o ponto 1 por 1, que é um tricô, um meia, um tricô, um meia. A diferença é que a gente vai fazer ali, a gente vai intercalar para ele dar esse desenho aqui, tá? Vai funcionar em 4 carreirinhas diferentes aqui essa sequência para ficar com esse desenho aqui que é super lindo. Mas quem tá iniciando aí não se preocupa, porque eu vou fazer aqui passo a passo com vocês, para vocês poderem aprender e fazer aí os quadradinhos de vocês. Outra coisa super importante aqui é que a gente vai ter pontos de borda nesse trabalho, tá? Porque a gente vai usar esses pontinhos para o acabamento da manta ficar mais bonitinho no final, quando a gente for fazer a costura. Por isso, o primeiro ponto sempre aqui a gente vai só passar para a agulha sem fazer. Então, aqui, o primeiro ponto já começa só pegando ele aqui, sem fazer, gente, ó. Passa desse jeito.
E a partir do segundo, a gente vai trabalhar a sequência de um ponto em tricô, um ponto em meia, um tricô, um meia. Ó, vou fazer aqui junto com vocês. Começa fazendo um ponto em tricô. Pronto. Põe a linha lá para trás e agora faz um ponto em meia. Põe a linha para frente novamente e um ponto em tricô. Agora, um ponto em meia. E um ponto em tricô. Bem facinho, só isso, tá? Até lá o final da carreira. Tô chegando aqui no finalzinho, um tricô, seguindo a sequência, um meia. E esse último ponto aqui eu também vou fazer em meia, tá? Igual esse penúltimo, porque é o ponto de borda. A gente sempre vai fazer o último ponto das carreiras em ponto meia, tá? Então, a gente terminou aqui com um tricô, um meia, um tricô e 2 pontos em meia, só pra gente recapitular. E agora, na carreira número 2 da nossa sequência, a gente vai só acompanhar o ponto. O que é acompanhar o ponto, para quem não sabe? Onde tiver bolinha de tricô, a gente vai fazer o ponto tricô. E onde tiver o Vzinho da meia, olha aqui o Vzinho da meia, eu vou fazer meia. No caso aqui, a gente vai fazer a mesma sequência da primeira carreira, que é o ponto de borda, um tricô, um meia, um tricô, um meia, tá? E segue essa sequência até o final da carreira. Vou fazer aqui a carreira número 2 junto com vocês. O ponto de borda sem fazer, e a partir do segundo começa a sequência com um ponto em tricô, põe a linha para trás e faz um ponto em meia. A linha para frente novamente e um ponto em tricô. A linha para trás e um ponto em meia. Ó, gente, reparem que tá ficando aqui Vzinho de meia, bolinha de tricô, porque a gente tá acompanhando um ponto. Olha aqui, se tem uma bolinha de tricô, é o momento de eu fazer um ponto em tricô. E o próximo aqui tem um V. Se tem um Vzinho, eu vou fazer um ponto em meia, tá? E eu vou seguir aqui um por um tricô, um meia, até lá o final da nossa segunda carreira. Finalizando a segunda carreira, um tricô, seguindo a sequência, um meia, e o último de borda, um meia também, tá? Porque o último ponto a gente sempre vai fazer em meia, tá? Finalizamos então com um tricô, um meia, um tricô e 2 pontos em meia. Agora a gente vai para a carreira número 3 e a nossa sequência ela vai inverter, tá? Por quê, gente? Pra gente fazer esse efeito aqui, tá vendo, ó? Que fica aqui o arroz duplo todo intercalado. O que a gente vai fazer para ele intercalar? Onde tem o ponto tricô, vocês estão vendo aqui no comecinho 2 bolinhas de tricô? Eu preciso fazer o ponto meia. E onde tem os Vzinhos da meia, eu vou fazer o ponto tricô. Dessa forma, a gente vai começar a intercalar. Bora para a prática. O ponto de borda não faz, só passa. E aqui, a partir do segundo, se eu vejo aqui o ponto tricô, no caso, uma duplinha de tricô, tricô e tricô, eu vou botar a linha para trás e vou fazer um ponto em meia. Se eu fiz o ponto em meia, o próximo tem que ser em tricô, porque esse ponto é 1 em 1. Então, agora, um meia, um tricô, um meia, um tricô. E se tu quiser ir acompanhando aqui pelo ponto, é só tu ver aqui. Se eu tenho aqui tricô e tricô, eu tenho que fazer meia, porque eu tô intercalando. E aqui, se eu tenho meia e meia, tá vendo? Vzinho de meia e Vzinho de meia. Eu tenho que fazer o ponto em tricô. Duplinha de tricô, vou inverter, faz meia. Duplinha de meia, vou inverter, faz tricô. E aí, tu segue aqui um por um, até lá o final da carreira número 3. Finalizando a carreira número 3, ó, um meia. O penúltimo, ele é em tricô. E o último de borda em meia, tá?
Vocês perceberam que a sequência no final mudou porque a gente tá intercalando os pontos, né? Então, ela ia mudar aqui no final. Virando o trabalho, a gente vai fazer a última carreira da sequência e ela vai ser igual à carreira número 3. Por quê? Porque o nome desse ponto é arroz duplo. Então, a gente precisa fazer a duplinha. Lembra, gente? Olha aqui, ó. Duplinha. Sempre ele é duplinha. Então, agora, aqui, se eu vejo um ponto em meia aqui nesse começo, eu preciso fazer mais um em meia para eu ficar com uma duplinha de pontos meias. Aqui eu tô vendo um ponto em tricô, eu tenho que fazer mais um ponto em tricô para eu ter uma duplinha, tá? Vamos fazer na prática. Passa o ponto de borda, põe a linha para trás, porque aqui eu tenho um ponto em meia. Então, faz um em meia. Depois do meia, aqui tá o ponto em tricô. Faz em tricô. Ó, um meia, um tricô. Depois é só seguir a sequência do 1 por 1, tá? Um meia, um tricô. Um meia, um tricô. E olha aqui, gente, tá vendo? Aqui já ficou o primeiro desenho aqui, a primeira sequência do nosso quadradinho. Aqui vocês conseguem ver uma duplinha de meia e aqui do ladinho outra duplinha, tá? Vai ficando desse jeito aqui o desenho. Agora, eu vou finalizar aqui essa carreira número 4, que é a última da sequência. E depois que eu finalizar ela aqui, gente, é só a gente repetir tudo desde o começo. Carreira 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Se vocês nunca fizeram esse ponto, não se preocupem, porque com a prática aqui, vocês vão ir acostumando, vão ir aprendendo. E quando tiver lá nos últimos quadradinhos, vocês vão estar experts nesse ponto, vão estar fazendo já de olhos fechados. Finalizando aqui, um ponto em tricô e o último ponto em ponto meia. Carreira número 4 finalizada e agora a gente vai recomeçar o trabalho. Reparem, gente, que agora a gente consegue ver duplinhas novamente, olha aqui. 2 em meia, 2 em meia, olha aqui, 2 em tricô. Se eu tenho as duplinhas prontas, quer dizer que eu tô no momento de inverter o trabalho para formar novas duplinhas, tá? Por isso aqui a carreira número 1, a carreira nova para formar aqui outra duplinha. Vou passar o primeiro ponto sem fazer. E se aqui eu vejo uma duplinha, ó, 1, 2, 2 pontos em meia, eu preciso fazer um em tricô para fazer uma nova duplinha, né? Então, um tricô e agora, depois, um meia. Que daí é só seguir aqui um tricô, um meia. Essa ordem do 1 por 1. Mas se vocês se perderem, vocês podem sempre olhar o que o ponto tá dizendo. Ele tá dizendo que eu já tenho 2 em meia. Se eu já tenho 2 em meia, eu preciso fazer um em tricô. E o próximo tem 2 em tricô, olha só, 1, 2. 1, 2. Se eu tenho 2 em tricô, eu preciso fazer 1 em meia para começar uma nova dupla. E assim eu vou seguindo até o final da carreira. Finalizando a carreira aqui de novas duplinhas, 1 meia e o último ponto de borda em meia também, tá? Lembrem que em algumas carreiras a gente vai acabar com 2 pontos em meia e em outras com um tricô, um meia. Tudo vai depender do que o ponto tá te pedindo, tá? Só ir seguindo a sequência 1 por 1. Virando aqui o trabalho, gente, olha só, agora eu vou mostrar pra vocês essa outra parte, pra quem ainda não pegou, tá? Que é a gente seguir o ponto pra formar a duplinha, quando já tem um ponto aqui. Olha só, o que eu consigo ver aqui na minha agulha? Eu consigo ver que tem um Vzinho de meia, tá vendo? Eu acho mais fácil a gente ver pelo ponto meia, mas se vocês preferem pelo ponto tricô, tá aqui, ó. Aqui do lado eu vejo o quê? Um ponto em tricô, porque abaixo desse ponto em tricô tem um Vzinho de meia, então eu preciso fazer outro ponto tricô em cima dele para formar a minha duplinha, tá? Vamos ver logo aqui no começo. Passa o ponto de borda e agora a gente vai ver no nosso ponto o que ele tá precisando. Aqui tem um ponto em tricô, certo? Embaixo dele tem um Vzinho de meia e aqui tem outro Vzinho de meia, então aqui eu tive uma dupla. E aqui eu tenho um em tricô, eu preciso formar outra dupla com esse ponto que tá em tricô. Então, eu vou fazer outro ponto em tricô para ter uma duplinha.
Vou colocar a linha pra trás aqui, né? Porque eu já sei que o próximo é em meia, se eu fiz esse em tricô, mas eu vou mostrar aqui pra vocês também. Eu tô vendo aqui um Vzinho de meia só, porque abaixo desse Vzinho de meia tem um ponto em tricô. Na verdade, 2, porque é uma duplinha de baixo, certo? Se eu tenho só um Vzinho de meia aqui, eu preciso fazer mais um pra formar a nossa duplinha, tá? Olha aqui, um tricô, um meia. Vou fazer mais um pouquinho pra mostrar aqui pra vocês. Gente, olha só, que tá ficando bem certinho a nossa duplinha, tá vendo? Ó, depois ela vai intercalando e vai ficar desse jeitinho aqui, tá? Que tá nesse quadradinho já. Olha só, gente, vocês vão pegar a fita métrica e ver mais ou menos o tamanho que tá o quadradinho de vocês aqui, tá? Olha aqui, o meu tem mais ou menos aqui 12 centímetros, tá? E vocês vão fazer o mesmo tamanho aqui pra cima. Vocês podem ir medindo também, dobrando ele aqui de lado, ó. Vou pegar nessa outra que fica mais fácil. Vocês podem ir fazendo e dobrando pra ver se tá quadradinho. Caso vocês não tenham uma fita métrica, vocês podem ir fazendo assim, tá? Isso aqui é uma outra técnica pra gente fazer. Agora eu vou seguir fazendo esse quadradinho aqui que eu tô fazendo junto com vocês, até eu chegar no tamanho ali dele mais ou menos quadradinho, para mostrar para vocês qual vai ser ali o próximo passo, como que a gente faz para saber que ele já tá quadradinho e pra gente também arrematar ali e fechar ele para ele ficar desse jeitinho aqui. Já cheguei no momento de arrematar aqui o meu quadradinho, ele já tá no tamanho ideal pra gente fechar. E deixa eu mostrar pra vocês que pra gente fazer isso, ele não tem que estar exatamente do mesmo tamanho, tá? Ele fica um pouquinho maior aqui, tá? No sentido aqui horizontal. Por quê? Quando a gente for arrematar aqui, vai crescer mais um pouquinho o trabalho, tá? Então, a gente sempre deixa, vou mostrar pra vocês aqui em centímetros. Ó, aqui tá entre 11 e 12 centímetros, tá vendo? Quase 12. E aí, aqui, nesse sentido que a gente tá tricotando, ele tá 11 centímetros, tá vendo? 11 e um pouquinho de nada. Então, quando eu fizer aqui agora o arremate, ele vai ficar bem quadradinho. Vocês podem ir fazendo assim também, ó, dobrando aqui, pra ver. Quando tiver quase quadradinho assim, vocês podem arrematar, que depois de finalizar ele vai ficar do tamanho ideal. Outra coisa super importante, gente, principalmente para quem tá iniciando no tricô. O ideal é que vocês agora, nesse momento, antes de arrematar, decorem aqui de alguma forma, criem uma técnica para vocês saberem o momento de arrematar sem ficar dependendo dos centímetros, porque pode acontecer de vocês arrematarem no momento errado. Vou dizer para vocês o que eu fiz para eu acertar aqui sempre com certeza esse tamanho. Eu tirei uma foto, tá, do meu quadradinho aqui nesse momento, para depois eu poder ir seguindo ali a foto. E aí, a partir da foto, o que eu fiz? Eu fui contando aqui, gente, os pontos em arroz duplo, tá? Vou contar aqui com vocês, começando logo aqui de baixo, ó, gente. Eu vou sempre pulando assim, ó, pegando só a duplinha do arroz mesmo, ó. Vou pegar aqui a partir desse primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, quando eu terminei aqui o 7... eu fiquei com apenas 1,5 ponto aqui da próxima duplinha. Eu não cheguei a finalizar a minha dupla, tá? Eu, no meu caso, fiz o teste e finalizei desse jeito. Não quer dizer que vocês vão precisar terminar do mesmo jeito que eu, tá? Isso aqui é muito importante porque cada um tem uma tensão de pontos diferente. Então, o que tá bom pra mim pode ser que não fique aí adequado pra vocês. Então, o ideal mesmo é que vocês façam o teste de vocês e vejam que jeito fica bom aqui de ficar bem quadradinho. Aí, tirem a foto pra vocês poderem fazer depois todos os quadradinhos da mesma forma. Outra dica, vocês podem contar aqui pela lateral para ver quantos pontos de borda vocês têm ou desenvolver alguma outra técnica, tá? Aí fica a critério de vocês. E agora, finalmente, a gente vai aqui arrematar os pontos. O arremate que eu vou usar aqui nesse quadradinho vai ser o mate simples e a gente vai começar fazendo 2 pontos em ponto meia, tá? Então, faz o primeiro aqui, agora não vai ter ponto de borda, então faz o primeiro, faz o segundo, e agora que eu tenho 2 pontos na agulha, eu vou derrubar esse primeiro ponto que eu fiz por cima do outro. Ó, puxa aqui o fio para tu conseguir fazer isso.
Aí tu derruba e pronto. Aqui eu já arrematei um. E agora faz um ponto em meia e derruba aqui esse primeiro ponto por cima do segundo. E o mesmo esquema, um ponto em meia e derruba um ponto por cima do outro. O nosso arremate, ele é só isso, até lá o finalzinho, até sobrar apenas um ponto na agulha. Vou fazer aqui a última vez, ó, derruba. E esse ponto que sobrou aqui, eu vou alongar ele, tá? Pra gente poder liberar a agulha, cortar o fio, vou cortar aqui, pra poder passar dentro do ponto, tá? Pra poder fechar o trabalho. E pronto. Agora, eu tô com o meu quadradinho. Só vou mostrar pra vocês aqui o tamanho que ele ficou, ó. Mais ou menos 12 centímetros por 12 centímetros, tá? Esse aqui foi o tamanho que ficou exatamente o meu quadradinho. E o que a gente vai fazer agora são vários quadradinhos assim, iguais a esse daqui. No caso, eu já adiantei alguns, né, que eu tava fazendo o teste. E aí, tu vai fazendo conforme o tamanho que tu quer que tenha a tua mantinha. Eu vou fazer 10 quadradinhos aqui desse rosa claro e 10 quadradinhos do rosa escuro. Nesse tamanho vai ficar exatamente ali a quantidade para 2 novelos, né, um de cada, na minha tensão de pontos. Isso sempre é importante, né, gente? Como eu já falei para vocês, cada pessoa tem uma tensão de pontos diferente. Lembrando que se tu quiser fazer ele maior, tu pode comprar mais novelos, e se tu quiser fazer mais colorido também, tu pode comprar outras cores, daí usar a tua criatividade para fazer uma manta bem linda. Então agora eu vou finalizar todos os meus quadradinhos e depois eu retorno pra gente montar aqui a nossa manta e costurar. Quadradinhos finalizados e agora a gente vai para a parte da costura. Eu vou distribuir eles aqui na mesa do jeitinho que eu vou costurar, mas antes eu quero mostrar aqui para vocês que esses quadradinhos têm 2 lados e 2 sentidos. Todos esses quadradinhos têm a parte do arremate, ó, que é essa linha aqui, tá? Do ponto meia que fica, tá vendo? Essa linha aqui de Vzinho. A gente vai montando com um Vzinho pra cima, tá? Então, eu vou intercalando as cores assim, sempre com esse Vzinho lá em cima, tá? Vou colocando assim desse jeito intercalado com o Vzinho sempre pra cima. Vou fazer aqui rapidinho. Já distribuí aqui os quadradinhos conforme eu quero que eles fiquem na minha costura. E agora a gente vai para a parte da costura. Eu vou começar costurando aqui esses 2 de baixo que estão aqui nesse cantinho, tá? E vou mostrar aqui para vocês a costura que eu vou fazer. Eu escolhi trabalhar com a costura circular e a gente vai começar aqui unindo os 2 lados, tá? Vou pegar aqui um pedacinho da parte rosa claro e agora nessa costura a gente vai trabalhar no sentido circular, tá? A gente vai circulando. Eu vou começar aqui de baixo pra cima. Vou passar aqui o meu fio aqui bem direitinho, tá? Desse jeito aqui. Vou ajeitar aqui no cantinho, tá? Pra ficar bem direitinho o detalhezinho circular. E reparem que eu vou pegando nos Vzinhos aqui do ponto de borda, gente. Viram? Vzinho com Vzinho aqui na lateral, tá? E vou puxando novamente, Vzinho com Vzinho. Arrumo o meu fio e vou puxando. E ele vai ficando assim, esse detalhe circular, que eu acho que deixou assim, bem bonitinho na peça. Mas lembrando que se vocês quiserem fazer outra costura, vocês podem fazer, fica a critério de vocês. Eu fiz o teste e eu achei que esse aqui ficou mais bonitinho, ficou mais legal. Mas vocês sempre podem aí, vocês têm a possibilidade de escolher o que vocês acham mais legal, mais prático, enfim, a costura que vocês se adaptarem. E eu não sei se vocês repararam, gente, mas eu tô utilizando o próprio fiozinho aqui que sobrou do arremate ou do começo do trabalho para fazer essa costura. Vocês podem iniciar essa costura tanto lá pela parte de cima do arremate, quanto pela parte de baixo ali do fiozinho do início do trabalho. O importante é a gente costurar aqui essas laterais que tem os pontos de borda. Reparem que eu cheguei no finalzinho da costura aqui, unindo ponto de borda com ponto de borda. E o que a gente vai fazer quando chegar no final é amarrar aqui os 2 fiozinhos, tá? O fio que a gente começou a costurar
com o fio que sobrou lá embaixo, né? Eu vou fazer 2 nozinhos aqui pra ficar bem apertado e não se soltar. Um detalhe muito importante aqui, gente. Pode acontecer desses fiozinhos ficarem muito curtinhos e vocês não conseguirem costurar ali até a parte de baixo. Então, aqui eu vou mostrar pra vocês como que a gente pode pegar um fio novo pra fazer a costura aqui com ele, tá? E pra dar tudo certo aqui no final. Depois de passar o fio aqui na agulha de tapeçaria, então, eu vou procurar aqui o lado da onde tá saindo esse fiozinho, ó. Vou colocar bem onde ele tá saindo, desse lado que tá o fiozinho, desse jeito aqui, deixando bastante fio ali, tá, gente? Bastante espaço. E aí, eu vou pegar aqui do outro lado, como se eu fosse fazer mesmo aqui a costura. Eu vou pegar a pontinha do outro lado e pronto! Agora é só fazer a costura circular. Vou dobrar aqui os 2 ladinhos para iniciar essa costura. Do mesmo jeito como se fosse um fio novo agora, eu vou pegar aqui do ladinho ponto de borda com ponto de borda e vou começar a costurar, tá? Tudo normal, como se fosse aqui a peça que não precisasse desse fiozinho. Eu costurei aqui todas as partes horizontalmente, aqui lateral com lateral, e agora a gente vai costurar a parte de cima, como eu já fiz aqui, ó. Eu vou fazer junto com vocês agora, para vocês verem como que eu fiz essa costura. A gente vai começar separando um fio aqui do fio que sobrou, tanto faz a cor, se foi a rosa clara ou a escuro, e a gente vai colocar aqui, vai separar o dobro do tamanho aqui, a gente vai medindo até chegar no dobro e vai deixar um pouco mais que o dobro, tá? De preferência, 3 vezes aqui esse tamanho, pra ter certeza que vai dar certinho o fio, pra não precisar colocar um fio novo ali no meio do processo da nossa costura. E nessa última parte da costura, a gente vai juntar essa parte do arremate aqui, com lá em cima a parte que a gente colocou os pontos na agulha, tá? A gente vai unir essas 2 partes para deixar aqui a costura bem perfeitinha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o jeito que essa nossa costura fica pelo lado do avesso, tá? Do lado do avesso aqui, do lado de trás, não dá pra ver nada, gente, tá vendo? Nem dá pra ver
que tem a costura. Aqui por esse lado que a gente consegue ver essas voltinhas, que, tá? Só pra dizer pra vocês, eu acho um charmezinho. Deixa eu mostrar nessa parte que eu já costurei mais. Ó, gente, aqui não aparece nada da costura. Aí desse lado fica aqui esse zigue-zague que eu achei muito fofinho. Tá, eu vou costurar aqui, então, agora essa parte aqui que eu tô costurando. E depois eu vou costurar essa parte nessa aqui, que eu arrumei aqui agora. E aí depois que eu terminar toda essa costura, a gente vai pra última parte, que é só esconder aqui esses fiozinhos que ficam sobrando. Só quero falar mais uma coisinha, gente, sobre a costura. O pessoal que tá iniciando, caso tenha dúvida aqui nessa parte, vocês podem achar outra técnica, tá? Pra vocês fazerem aqui se vocês estão fazendo a costura circular. Não precisa pegar no mesmo lugar que eu. Vocês podem procurar algum outro lugar que vocês acham que vai ficar mais fácil, mais simples de vocês fazerem. Principalmente aqui nessa parte do encontro das duas cores. Vocês vão testando aí na casa de vocês, tá? Até vocês acharem uma forma que fique legal pra vocês fazerem, tá? Não se apeguem tanto aqui na costura, porque o importante, na verdade, é a gente juntar aqui pra poder criar a mantinha, tá? Não precisa ficar 100% perfeito aí se vocês estão iniciando, porque até eu que já faço há bastante tempo, às vezes parece assim alguma coisinha diferente, tá? Tranquilo, gente, tá bem? Vou continuar aqui a costura então agora. Eu já terminei de costurar aqui toda a manta e já escondi aqui também 99% dos fios, deixei só o último fiozinho pra esconder aqui junto com vocês, pra vocês verem mais ou menos como eu escondo. Mas não tem nenhum mistério aqui, tá, gente? É só a gente ir passando o fiozinho aqui por dentro dos pontos, pra ele não aparecer. E aí depois a gente corta. Vou fazer aqui com vocês pra vocês verem. Muito importante, né? O fiozinho rosa escuro eu vou passar pelos pontos rosa escuro e o rosa claro eu passei pelos pontos rosa claro, tá? Que é pra não aparecer mesmo, ficar bem perceptível. Eu vou vir com esse aqui pra esse lado, que tá mais próximo, tá? E aí eu vou passando assim, ó, por entre os pontos. São bastante fiozinhos, gente, pra esconder. Muitos. Daí, assim, ó, é um trabalhinho ali com bastante paciência que a gente tem que ter pra esconder todos, tá? Mas depois vale a pena, porque fica muito bonitinho. Ó, aí tu vai passando assim, ó, por entre os pontos. Eu tento passar bem no meio da lã também, inclusive, ó, viu? Porque daí esconde melhor ainda. Ó, eu podia pegar só assim, mas eu tento pegar no meio da lã, ó. Tento entrar dentro da lã mesmo, na própria lã, que aí eu acho que esconde melhor desse jeito. Ó, só vou andando mais um pouquinho aqui com o fio. Ó, e pronto. Já escondi aqui um pouquinho. E a última coisa é cortar. E agora a manta já tá prontinha, tá? Vocês podem fazer aí um acabamento melhor, colocar umas franjinhas ou colocar uma fitinha, como eu falei no início do vídeo. Aí vai da preferência de vocês. Eu vou tentar tirar um pouquinho o zoom aqui da câmera pra vocês verem melhor. Ó, gente, não tá cabendo aqui toda a manta no vídeo, mas tô conseguindo mostrar aqui pra vocês, tá? O jeitinho que ela ficou. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Que a aula tenha sido simples e fácil de entender. Se vocês ficaram com alguma dúvida, podem deixar pra mim nos comentários que a gente vai conversando e eu vou tentando ajudar vocês pra sanar aí todas as dúvidas. Eu vou ficando por aqui hoje, então. Beijinhos e até a nossa próxima aula!